Um cardeal indomável. Vejo bem o título desse documentário. Numa segunda parte, queremos apresentar este homem de Deus, esse testemunho de Jesus, este homem de fé inquebrantável, onde toda a opressão e sofrimentos de um sistema ateu jamais destruiu sua fé, jamais o afastou de seu amor a Deus, seu amor ao povo e sua comunhão com a igreja. Através desta segunda etapa, queremos que o seu exemplo, o seu martírio, a sua doação, nos questione e nos fale de Deus e nos interrogue que tipo de fé e de amor a Jesus eu tenho e de amor a meus irmãos. Abramos nosso coração. U ime naroda, Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od suca Vrhovnog suda dr. Vinpušik Žarka kao predsjednika vijeća. Dana 11. listopada 1946. donio je i proglasio sljedeću presudu. Drugo optuženi dr. Alojzije Stepinac na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina. Gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Fui transportado para a prisão no dia 19 de outubro de 1946. Os carcereiros me contaram que o guarda Spirenati foi até ele e perguntou: "O que gostaria de comer no jantar?" Ele respondeu: "Estou aqui porque fui incriminado. Os meus desejos são irrelevantes." Aloysius Victor Stepinac nasceu na aldeia de Brežarice, no dia 8 de maio de 1898, o quinto de 8 irmãos, filhos de Losip e Bárbara Stepinac. Depois de terminar o serviço militar e um curto período de estudos em agronomia, decidiu-se pelo sacerdócio e, em 1924, começou os estudos de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Depois de celebrar a sua primeira missa na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, voltou para Zagreb como mestre de cerimônias do arcebispo Bauer. No dia 24 de junho de 1934, Aloysius Stepinac foi ordenado bispo na Catedral de Zagreb. Nesta época, Stepinac, aos 36 anos, era o bispo mais jovem do mundo, com apenas 4 anos de sacerdócio. O arcebispo Bauer morreu depois de 3 anos, em 7 de dezembro de 1937, e Stepinac tomou posse na arquidiocese de Zagreb neste mesmo dia. Estes últimos 4 anos me mostraram o caminho de espinhos que um bispo católico tem de percorrer. Esperei no Senhor e Ele não me desiludiu. Antes, a minha fé e confiança em Deus Onipotente aumentou, assim como o ferro se torna mais duro à medida que é fabricado. Quanto mais aumentam os problemas, mais aumenta a minha confiança de que, com a ajuda de Deus, hei de passar com o meu rebanho pelos ventos e tempestades que nos esperam.
samostalnost, bratstvo i savez naroda Jugoslavije i da se bore za vjersku slobodu i za toleranciju. No tribunal estavam simpatizantes dos comunistas. E quando o advogado do Ministério Público falava contra Stepinac, eles aplaudiam, assoviavam e mostravam alegria. E nas raras ocasiões em que Stepinac falava, eles riam alto. Me lembro de dizer ao meu pai que devíamos fazer alguma coisa e ele me respondeu: nós não podemos ajudar ele. E se tentarmos, isso será o nosso fim. Todos tinham muito medo. Era o sistema de Stalin, não era brincadeira. Em 8 de maio de 1945, quando os guerrilheiros entraram em Zagreb, o governo nacionalista partiu e não tinha ninguém para assumir o poder. A chegada dos guerrilheiros a Zagreb não foi recebida com tanta alegria como os comunistas gostam de simular. Entraram numa cidade praticamente vazia. Com medo, as pessoas se refugiaram dentro de casa. Foi o início de um dos episódios mais terríveis da história da Croácia. Em poucos meses, os comunistas, sem qualquer tipo de julgamento, mataram mais de 100 mil soldados e cidadãos croatas presos, e seus corpos foram jogados em enormes valas comuns e trincheiras na Eslovênia e na Croácia. Primeiro levaram logo os padres. Todos tinham uma farda própria com uma cruz vermelha. Por isso, era fácil de serem identificados. Nos tiravam das fileiras com grande satisfação. Com base em investigações realizadas até os dias de hoje, 644 membros da igreja foram mortos. Destes, 510 eram sacerdotes. O governo pretendia destruir a Igreja Católica. Logo depois de terem entrado em Zagreb, os comunistas detiveram o arcebispo Stepinac e o mantiveram preso durante 17 dias, até o dia 4 de junho, data em que foi libertado para se encontrar com o líder comunista Tito. Foi então que Tito sugeriu a Stepinac: vamos chegar a um acordo e colaborar, mas você tem que se distanciar um pouco de Roma. A Itália é um país capitalista que não nos entende. Stepinac respondeu assertivamente: permanecemos firmemente associados a Pedro, assim como a Igreja Católica na Croácia sempre tem feito ao longo da sua história, permaneceremos ligados ao Papa. Foi então que a situação se inverteu. Foi então que tudo se voltou contra Stepinac. Era evidente que já não tinha como acalmá-lo. Foi então que as publicações da igreja foram praticamente abolidas. A catequese nas escolas foi diminuindo até ser eliminada. A maioria dos colégios católicos foi fechada, quase todas as propriedades foram confiscadas. As religiosas foram expulsas dos hospitais, das escolas e de todas as instituições de ensino. Stepinac, assim como os outros bispos, escrevia constantemente para as autoridades, mas nunca recebeu qualquer resposta. Ao constatar que não havia comunicação, decidiu redigir uma carta pastoral em 1945, onde explicava a postura do governo comunista e como se relacionava com a igreja e com o povo. Nessa época, era um golpe que o governo não iria tolerar. A sua defesa estava marcada para o dia 3 de outubro de 1946. Estava um silêncio profundo. Todos acompanhavam pelos seus pequenos rádios. Éramos 30 no noviciado e estávamos todos amontoados tentando ouvir. Ele começou: ilustres membros do júri e todos os que me escutam,
Tenho a consciência tranquila. Penso que quem está a ser julgado aqui não é Aloysius Stepinac, mas a instituição do arcebispo de Zagreb. E o que está em jogo é, na realidade, o destino da Igreja Católica. Depois, continuou a falar e terminou com as seguintes palavras: repito que tenho a consciência limpa, mas podem fazer o que quiserem. O veredicto foi 16 anos de prisão e 5 anos de perda de direitos políticos. Então, ele foi levado para a prisão de Lepoglava. Depois, Stepinac foi transferido para Krasity. Posso afirmar com honestidade que eu até me sentia feliz por estar na prisão com os outros presos, porque aí havia paz. Depois de terem levado ele de Lepoglava, nos disseram: querem então pratos e mesas? É isso, seus fracassados. Esqueçam, nunca mais se plantou flores. Eu estava ouvindo a rádio BBC quando anunciaram que nesse dia, às 8h45, o arcebispo Stepinac tinha sido transferido para a prisão domiciliar em Krasity. Depois do conflito com a União Soviética, as potências iugoslavas precisavam da ajuda do Ocidente. Pedir ajuda ao Ocidente não era propriamente compatível com o fato de manter Stepinac na prisão. O transferiram para Krasity, a sua terra natal, e aí mantiveram ele em prisão domiciliar e não estava autorizado a realizar nenhum trabalho episcopal. Nem sequer a política do Vaticano para o leste conseguia domá-lo. Essa política do Vaticano previa várias soluções, incluindo levar Stepinac para Roma, onde seria bem recebido e poderia ter uma vida tranquila. Stepinac rejeitou firmemente qualquer sugestão de deixar a Croácia. Ele estava com o seu povo e sofria com eles. Transmitia fortaleza e coragem e queria permanecer com eles até a morte. O arcebispo Stepinac não estava totalmente abandonado pela Igreja. Muitos entendiam o mal não negociável do comunismo e a necessidade de dar voz publicamente aos que sofrem em silêncio. Um sacerdote norbertino, padre Wernfried van Straten, fundador da Ajuda à Igreja que Sofre, compreendeu esta realidade e proporcionou repetidamente ajuda material e espiritual aos que sofriam sob o jugo da União Soviética. Para o arcebispo Stepinac, o simples conhecimento de que não estava sozinho aliviava o peso da sua cruz. Talvez a sua maior alegria viesse do amor e da devoção simples dos fiéis croatas que reconheciam nele uma voz que falava em nome dos que não podiam se defender. Quando o Dr. Bogichevich o visitou no Natal de 1959, lhe disse: "O seu coração bate como um relógio." E ele replicou: "Doutor, me parece que este relógio em breve irá parar." Morreu no dia 10 de fevereiro de 1960. Ele conseguia sentir isso, mas nós nunca suspeitamos. É evidente que isto nos abalou profundamente
e todos sentimos que havia algo de estranho em toda a situação. Ele não era assim tão velho, tinha 62 anos. Sabíamos que tinha dores, mas parecia estar saudável e em boa forma. Mesmo assim, corriam rumores de que tinha sido envenenado gradualmente. Evidentemente, era perigoso afirmar estas coisas em voz alta, mas se falava dessa possibilidade em particular. O que me suscita dúvidas é o fato de ele ter morrido imediatamente antes de ser libertado e de, nas reuniões do Partido Comunista, antes da sua morte, se ter afirmado que teriam que fazer seja o que fosse para evitar que Stepinac voltasse a ser líder da igreja. Aquele, seja o que for, foi muito suspeito. Atualmente, a Croácia, membro da União Europeia, é uma sociedade livre e democrática. Embora a perseguição manifesta aos fiéis esteja hoje confinada à história e haja muita esperança numa época de paz e prosperidade, surge no horizonte um novo desafio para a Igreja, o da secularização radical, que também tem as suas raízes no passado da Croácia. Mentalni sklop na mnogim područjima još uvijek traje. Zbog toga je dobro usporediti što je govorio blaženi Alojsije i kako je on postupao sa sviješću da je riječ o drugim vremenima, ali veoma sličnim metodama. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Hoje, croatas e católicos de todo o mundo vão em grande número ao túmulo do Beato Stepinac, com orações e a esperança de que aquele que tão resolutamente os defendeu na terra interceda pelas suas intenções no céu.
cardeal indomável. Que bom conhecermos testemunhos desse tamanho de Jesus. É este homem que estamos apresentando a vocês. Este homem que viveu na carne a opressão de um sistema comunista, que tentou calá-lo de tudo que é sorte, que tentou romper sua comunhão com Roma, que foi posto no silêncio, condenado injustamente sem ter ninguém que o defendesse. Este homem que vivia o seu povo, 100.000 croatas serem assassinados em pouco tempo diante dos seus olhos. Esse se tornou um pastor, um símbolo de vida, um amor apaixonado por Jesus, uma fidelidade inquebrantável. A ajuda à igreja que sofre apresenta para vocês esses testemunhos de vida, a vida de nossos irmãos do mundo que passaram sob a tortura do Calvário, da paixão e da morte e que ressuscitam, para que eu e você, solidários, onde todas as estruturas da igreja foram destruídas, onde ser cristão era proibido existir. Este homem nos questiona e nos pede que sejamos mais testemunhas de Jesus num mundo que também hoje faz sofrer. Ligue para 0800 77 099 27. Ligue mesmo. Não basta você se emocionar. O testemunho exige testemunho. O amor de Cristo não é somente para ser contemplado. A redenção de Cristo com sua morte nos liga com a paixão dos irmãos que sofrem no mundo. Então, doe um pouco de você, já que Deus nos doou seu Filho, já que tantos irmãos nossos doaram sua existência e ficaram prisioneiros para seguir a Jesus e amar um povo. Vamos doar um pouco de nós, do que possuímos, de nossa generosidade, e vamos enxugar as lágrimas do Cristo que sofre pelo mundo. Na pessoa de nossos irmãos martirizados por um sistema que pensamos que terminou, mas as ruínas continuam. Deus e os nossos irmãos pedem a nossa solidariedade. Isto é, seguir Jesus, viver Jesus, amar Jesus, hoje e sempre. Que o Pai Eterno, ao nos mostrar o testemunho de tantos nossos irmãos pela humanidade, nos apaixone pela causa de Jesus, pela causa dos irmãos, e nos façam solidários com a dor de tantos milhões de pessoas que sofrem em nosso meio pelo mundo. Que sua bênção desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No testemunho deste cardeal nomeado na prisão cardeal por Roma, e que antes de ser livre, morrendo com 62 anos, foi assassinado para não se tornar a voz viva da igreja, mas que se tornou mais vivo ainda o seu testemunho, que ele nos apaixone por Jesus e pelos que sofrem no mundo. É Deus que nos pede uma oposição pelos nossos irmãos.